Ele é apenas um nerd, mas acaba conquistando todas as garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começou no seu primeiro dia na nova escola. Haruko alegremente o visita para lhe dar as boas-vindas à escola, sua amiga de infância. Chegando ao seu dormitório, ela bate na porta e a abre. Enquanto isso, Takeru está tentando vestir as calças e, ao tentar impedi-la de vê-lo assim, tropeça em uma pilha de caixas que começam a cair. Em uma reação rápida, ele tenta impedir que caiam em Haruko, mas o idiota acaba em uma posição suspeita com a mão segurando-a, jarro de leite. Ao perceber isso, ela derruba ele no chão antes de dar-lhe as boas-vindas à escola. No entanto, tudo que esse idiota consegue ver são as bem definidas melancias à sua frente, o que a constrange. No caminho para a escola, Haruko pergunta a ele por que escolheu essa academia, e o tolo prontamente responde que é porque a academia foi transformada de um colégio só de garotas para um misto, o que significa que ele pode ver todos os tipos de garotas ao redor com tamanhos diferentes, ao contrário de quando ele estava em uma escola só de meninos, onde ele quase se tornou vítima dos discípulos de Jiri. No entanto, Haruko informa que esta escola é bem mais incomum do que ele imagina, mas o cara não entende o que ela quer dizer, porque tudo em que ele pensa são bolos. Haruko logo se separa dele, já que faz parte do comitê do conselho estudantil, deixando-o encontrar o caminho sozinho para o local da cerimônia de abertura. Ele se perde e, surpreendentemente, encontra dois idiotas em uma briga acirrada por um ursinho de pelúcia. Nesse momento, ele vê uma gata pendurada na árvore com a calcinha aparecendo, e quando a garota tenta se cobrir ao percebê-lo, uma espada vem voando da cena de luta, cortando o galho do qual ela está pendurada. Ela cai no chão sobre Takeru, beijando-o acidentalmente no processo. Ela rapidamente se senta, mas isso só proporciona uma vista em 4K da sua divisão. Percebendo o idiota culto, ele pega seu colar e ameaça enviá-lo para a gloriosa divisão em vez disso. Mas enquanto o segura, ela vê chocantemente um brasão familiar em seu peito que a assusta. Ele se desculpa imediatamente e ao sair, ela percebe que acabou de encontrar o inimigo jurado que estava procurando, mas Takeru apenas corre entusiasmado, sem saber que acabou de conquistar um inimigo. Mais tarde, durante a cerimônia de abertura, o diretor começa a falar aos calouros sobre a escola. Princípios durante os quais ela diz que todos têm que usar seus elementos para lutar pelos 8 Makings. Mas Takeru não entende o que ela está dizendo, porque tudo o que ele pretende fazer na escola é aplaudir muito e estudar muito. A diretora então chama para uma exibição de luta, e a garota de antes, chamada Himigami, de repente sobe ao palco e o desafia para uma luta. Ele fica chocado, e Haruko imediatamente tenta impedir a luta, argumentando que ele ainda é calouro. Mas a diretora responde que ele deveria ter se preparado para isso ao entrar na academia. Ele relutantemente sobe ao palco e enquanto se preparam para lutar, Himigami ordena a um de seus familiares que plante uma esfera de relâmpago com temporizador no coração de Takeru durante a luta, o que induz um choque em seu coração e o mata alguns dias depois. Enquanto isso, Haruko fica preocupada ao ver a expressão de Himigami em direção ao idiota parado à distância com uma postura de luta que ele aprendeu em TikTok. A luta logo começa e eles trocam socos por alguns segundos antes de Himigami de repente liberar seu elemento para atacá-lo. Mas uma garota estranha rapidamente intervém e bloqueia o ataque com uns Maken, que o diretor considera um dos 8 originais que existem. Isso deixa todos se perguntando quem ela é. Mas então a garota desaba nos braços de Takeru. Enquanto ele tenta acordá-la, ela de repente o abraça, animada por vê-lo, chocando a todos. Ele se pergunta como ela o conhece, e com ciúmes, Haruko pergunta quem diabos ela é, ao que ela responde que seu nome é Inao, a noiva de Takeru. Ela acrescenta que vai protegê-lo a partir de agora e planta um beijo em seu rosto nojento. Mas o bobalhão fica animado que finalmente poderá transar pela primeira vez em sua vida solitária. Mais tarde, naquele Pexei, à noite Haruko visita Takeru, ainda se sentindo com ciúmes, mas para sua surpresa, encontra Inao em seu apartamento, deixando-a irritada. Inao defende que o diretor lhe concedeu permissão para morar com Takeru, já que ela é sua noiva. Himigami também aparece nesse momento e, ao ver que o quarto é grande o suficiente para conter 3 pessoas, diz que também se mudará para lá. Ao ouvir isso, Haruko sai imediatamente e volta com a sua bagagem, insistindo que também ficará lá para mantê-lo sob controle como a supervisora do dormitório. Isso deixa Takeru se perguntando o que diabos está acontecendo no seu primeiro dia de escola. Na manhã seguinte, Haruko acorda e decide verificar se Takeru ainda está dormindo, apenas para encontrar Inao em uma posição suspeita com ele, o que a deixa furiosa, e ela dá um tapa nele. Mais tarde, naquela manhã, ele sai do quarto e encontra Inao e Haruko cozinhando. Mas o mano acaba se distraindo com os bundas delas porque esses são os únicos bolos que ele quer comer naquela manhã. Ao notá-lo, Haruko dá-lhe alguns sacos de gelo para acalmar o rosto machucado e pede que ele se comporte melhor da próxima vez. O mano vai para o banheiro depois disso, apenas para encontrar Himigami em trajes de aniversário bem na frente dele. Ai meu. No entanto, ele é um homem de cultura, então continua olhando como um adolescente hormonal, até que Himigami quase o frita com um raio. Enquanto tomam café da manhã, percebem que estão atrasados e correm imediatamente para a escola. Mas Takeru fica para trás porque tem pulado o cardio. As garotas chegam à escola antes dele e conseguem passar pelo portão. Mas quando Takeru se aproxima, o portão da escola quase se fecha, já que ele é lento pra caramba. No entanto, Imagami usa seu Shikigami para puxá-lo pelo portão, salvando-o. Takeru se pergunta o que foi aquilo, e Haruko explica que é uma das habilidades de Imagami chamada Invisível, e ela é a única capaz de fazer isso sem um Moken. Alguns minutos depois, Takeru e Inao entram na sala de aula, deixando todos os garotos feios com ciúmes dele, e se perguntando se Inao é realmente sua noiva. Quando a aula começa, o diretor com os canhões extra-grandes aparece e diz aos alunos que precisam ir à enfermaria para serem examinados. Takeru e um colega idiota veem isso como uma oportunidade de alimentar os olhos com as maravilhas de Deus.
criação, então eles se desculpam da aula e correm pra uma árvore pra uma visão sem censura de seios e bumbuns. Enquanto avaliam e dão pontos às meninas com base nos talentos que Deus lhes deu, sentem que isto é o paraíso, mas de repente ouvem a voz de Imagine, fazendo Takeru se perguntar se ela é arboreal ou algo, porque o que diabos ela está fazendo em uma árvore de novo? Ela promete enviá-los permanentemente para o paraíso e depois pula neles, esmagando seus rostos mortos no chão. No entanto, ela os liberta, surpreendendo seu Shikigami por conseguir se controlar de enviá-los para um início antecipado de grave. Ela responde que é porque não sentiu a mesma raiva que sentiu por Takeru ontem e se pergunta por quê, mesmo que o emblema no peito dele prove que ele é certamente um inimigo. Após isso, começa a avaliação para verificar a compatibilidade do aluno com Mouken. E quando chega a vez de Takeru, ele se distrai com o quanto a professora é atraente. Ele coloca a mão na máquina, mas ela lê. Identificação impossível, chocando a professora, pois é a primeira vez que isso acontece desde a fundação da escola. Este assunto chega às autoridades, e eles se perguntam por que isso está acontecendo, porque ele é apenas um dos 3 com elementos não identificáveis. E Nao revela que seus elementos também não puderam ser identificados, mas a diretora responde que o dela ainda é bastante compreensível, já que ela já tinha um Mouken. No entanto, a situação de Takeru é estranha. Da mesma forma, a terceira nova garota, que tem um cabeleireiro obviamente terrível. Nesse momento, Takeru aproveita a oportunidade para demonstrar sua estupidez ao perguntar se a sua condição é séria. E todos gritam com ele, afirmando o quanto é sério. O diretor revela que isso o torna incapaz de se defender em combate, mas Inao sugere que ele não precisaria se defender se fosse um bom menino e evitasse a batalha a todo custo. Takeru responde que não quer lutar com meninas de qualquer maneira. E o diretor puxa seu nariz, dizendo para ele não subestimar as meninas da academia, porque elas dariam uma surra nele que ele preferiria estar em Diris. Festa. Após a reunião, Jan pergunta a Minori, a diretora, se Takeru é o Sensei Stone, pois seu caráter e olhos são muito semelhantes, e ela responde que sim. Depois eles falam sobre seu Mouken. Após isso, Takeru começa sua busca por clubes para se juntar, e depois de muita procura e sem encontrar nada que se encaixe, ele considera entrar para o clube de fotografia. E Naru imediatamente demonstra seu interesse em se juntar também. E ao ouvir isso, Haruko começa a pensar coisas sujas sobre Takeru, tirando fotos suspeitas de Naru. Então ela imediatamente rejeita a ideia. Ela sugere que ele entre para o Kenkeibu, deixando-o pensando o que é isso. Haruko revela a Takeru que ela é, na verdade, a presidente do clube, e ele pede um tempo para pensar no assunto. Enquanto caminham juntos para a escola no dia seguinte, Takeru fica curioso sobre o Kenkeibu, e pergunta a Haruko por mais detalhes. Ela explica que o papel deles é apoiar o conselho estudantil na manutenção da ordem entre os estudantes. Nesse momento, um bomboclate chamado Kengo aparece, cheio de alegria ao saber que ela é a vice-presidente do conselho estudantil, e tenta tocá-la. Pensando que o cara está de olho nos balanços dela, Takeru se apressa para detê-lo, mas acaba pegando um deles desajeitadamente. Naquele momento, eles são interrompidos por um soco no rosto de Takeru de uma garota chamada Minaya, que o repreende por ser um idiota. Haruko rapidamente intervém para defender Takeru, alegando que foi um acidente. Então Minaya se desculpa, mas diz a Takeru enquanto balança suas mãos que não gosta de idiotas que usam óculos, mas que parecem como nerds. A situação muda quando eles recebem um relatório sobre uma briga e correm para a cena, descobrindo Azuki enfrentando um cara durão chamado Kuragasa, que exige que se ele vencer, ela terá que ser sua namorada. Ao vê-lo, Takeru e Kengo conversam silenciosamente entre si, especulando que esse cara que pensa que é o Goku deve estar tão desesperado porque ele é virgem sem experiência de palminhas. No entanto, Imagine rebate, dizendo que ele é ao menos melhor do que eles, que só sabem se excitar com modelos do OnlyFans o dia todo. A luta começa logo depois, com Kuragasa fazendo o primeiro movimento. Azuki desvia habilmente do ataque, saltando no ar e dando um chute direto em sua cabeça. Infelizmente, o golpe dela não o afeta porque ele tem o rosto de um tanque. Kuragasa sorri e revela a fonte de sua força, seu Mouken, que ele chama de Mouken Aço Full Metal. Ele contra-ataca com um golpe poderoso, que rasga o uniforme de Azuki, expondo sua roupa íntima. Ela fica irritada e exige compensação pela sua roupa e roupa íntima arruinada se ela vencer a luta. A plateia observa atentamente, intrigada com o desenrolar da batalha. Enquanto isso, Takeru parece desconfortável, e um colega de classe pergunta por quê, ao que ele responde que não se sente bem com um cara lutando contra uma garota. Seus colegas tentam tranquilizá-lo, destacando que as garotas neste mundo são muito mais fortes do que ele imagina, mas Takeru não engole isso. Porque isso não foi o que ele aprendeu com o Top G. Ele decide intervir para a luta, mas antes que ele possa fazer muito, as garotas o seguram. No entanto, um brilho inesperado começa a irradiar de sua boca, e ele surpreendentemente salta para o conflito para bloquear Kuragasa, justo quando ele se prepara para desferir um golpe decisivo que poderia ter colocado Azuki em coma por 10 anos. Ele derruba Takeru no processo, mas esse movimento o deixa vulnerável ao rápido golpe de joelho de Azuki, derrubando-o, desmaiado. Sentindo-se vitoriosa por ter derrotado Kuragasa, a satisfação de Azuki rapidamente se transforma em constrangimento ao ver sua calcinha entretendo a plateia no ar. Depois de dispersar a multidão que se reuniu para assistir à luta, ela agradece a Takeru por transformar sua calcinha em um anúncio patrocinado. Ela exige saber por que Takeru interferiu de maneira tão imprudente, mas antes que ele possa responder, Haruko intervém para repreendê-lo por se intrometer em uma luta sem possuir um Mouken. E Naru. No entanto, elogia a habilidade de Takeru de bloquear o soco de Kuragasa, o que leva Haruko a refletir momentaneamente sobre como Takeru sempre lhe pareceu confiável e forte. Takeru explica que o resultado deve ser determinado de forma justa, independentemente de quem está lutando. Haruko reconhece esse sentimento, apontando que garantir a justiça é justamente o propósito do Kenkeibu.
Clube. Inspirado por isso, Takeru decide se juntar ao clube imediatamente, observando a distância e Madini fica surpresa com a força que Takeru demonstrou anteriormente, o que a lembra de algo que ela já havia vivido. Mais tarde, Takeru, Kengo e Inaru visitam o clube Kenkeibu. Entraram na sala para declarar formalmente sua intenção de se juntar. Sua jornada toma um rumo inesperado quando são levados a uma fonte termal para que todos possam se divertir de uma maneira travessa. Em meio à atmosfera quente, os dois, garotos que não conseguem controlar seus hormônios, quase se excitam ao ver os diferentes tamanhos de melões disponíveis para eles no clube. Nesse momento, uma comoção repentina irrompe quando um urso da lua selvagem aparece e avança sobre eles. Isso se transforma imediatamente em uma cena de fuga de um templo, mas as garotas entram em ação, usando seus Moken para lançar um contra-ataque coordenado, salvando seus fracos. Depois eles dão as boas-vindas adequadas aos novatos no grupo, e se apresentam como Makenki, deixando Takeru surpreso. Após esses eventos, os membros do clube se concentram em treinar seus novos recrutas para que seus inúteis possam se tornar úteis para a equipe. Depois de um dia intenso de prática, Takeru está completamente exausto, seu corpo doendo pelo esforço. Vendo seu desconforto, Inao se oferece para lhe dar uma massagem profunda, para ajudá-lo a aliviar um pouco do estresse na forma de creme. Enquanto ela começa a massagear, Haruko assistindo de longe fica visivelmente invejosa. Incapaz de suprimir seu ciúme por mais tempo, ela decide se juntar para também poder tocá-lo. Enquanto isso, Himegami observa a cena do lado de fora, intrigada pelo fato de não conseguir sentir o poder de Takeru no momento. Intrigada e desconfiada, ela deduz que precisa entender a fonte do poder dele para realmente saber se ele é um aliado ou um inimigo. No entanto, ela fica irritada como de costume e invade a sala, chocando a todos quando pisa nas costas de Takeru no meio da massagem. Isso surpreende Takeru, mas o idiota tem que aguentar o que quer que ela faça, porque falar pode levá-lo a uma gloriosa saída. Do nada, Himegami de repente pede a Takeru para sair com ela amanhã, chocando-o. No dia seguinte, Takeru espera no local designado, confuso sobre o motivo de ela tê-lo convidado, especialmente considerando sua hostilidade habitual em relação a ele. Logo, ela aparece e informa que ele a acompanhará em uma ida às compras, durante a qual ele será seu servo do dia, responsável por carregar todas as suas compras. Enquanto isso, Haruko e seus colegas idiotas decidem seguir Takeru e Himegami, curiosos para ver se algo suspeito acontece durante a ida às compras deles. Depois de algum tempo de navegação, com Takeru no papel de carregador, mula, Himegami entra em uma loja de biquínis para ver algumas roupas ousadas. Ela logo entra em um provador para experimentar alguns biquínis enquanto Takeru tenta segurar a pilha crescente de sacolas de compras como se sua vida dependesse disso. Dentro do provador, Himegami é surpreendida pela ideia de que o cheiro de Takeru é tão parecido com o do irmão dela. Enquanto isso, as mãos de Takeru começam a ficar dormentes da espera, e ele tropeça perdendo o equilíbrio. Isso lhe dá uma espiada no conteúdo exclusivo de Himegami, mas a ave furiosa dá um pisão rápido e impiedoso em seu rosto infeliz. Mais tarde, em um restaurante, os dois ficam surpresos ao ver Azuki trabalhando como empregada. Ao avistar Takeru, o mesmo cara que a promoveu sem enredo antes, a raiva de Azuki aumenta, fazendo Takeru perceber que o almoço de hoje não será digerido adequadamente. Ela logo se aproxima com uma torta, mas quando Takeru vê, ele comenta que não gosta de ervilhas, e Azuki diz a ele que já que ele é exigente, ela também lhe dará a liberdade de escolher como quer morrer. Ele fica assustado imediatamente e diz a ela que foi apenas uma brincadeira para o conteúdo dele no YouTube. Após a refeição, Takeru e Himegami saem do restaurante e começam a conversar. Takeru tenta encantá-la, mas Himegami rapidamente volta à realidade, lembrando-se de seu objetivo original. Ela imediatamente agarra a camisa dele e exige ver seu peito, determinada a examinar uma marca misteriosa em que ela vem pensando. Takeru, confuso e alarmado, tenta impedi-la, mas sua interação é interrompida por 3 tolos que entram correndo, desesperadamente bajulando Himegami. Mas Himegami odeia tanto idiotas que convoca seus Shikigamis para jogá-los no rio próximo. Nesse momento, outro idiota aparece e insiste em desafiá-la para uma luta. Sem hesitar, ele ativa sua lâmina Maken e avança, mas ela desvia do ataque com facilidade. Frustrado, ele lança um segundo golpe que a joga em um rio próximo. Takeru pula para resgatá-la, mas acaba caindo também, acidentalmente beijando-a no processo. Ao ver o atacante assumir a vitória, Takeru executa um movimento que faria Bruce Lee considerar ser seu discípulo, pousando graciosamente no chão. Sem perder. Sem hesitar, ele avança contra o cara e dá um chute poderoso, arremessando-o pelo ar. O atacante retalia com suas lâminas, mas de repente um emblema brilhante se materializa no peito de Takeru, crepitando com eletricidade. Himegami reconhece instantaneamente o poder, considerando-o o mesmo de seu irmão. Ela chama de a convergência da alma, ponteiro de sangue. Com sua nova força, Takeru lança um contra-ataque, esmagando o oponente contra uma árvore. No entanto, tão rapidamente quanto apareceu, seu poder desaparece, deixando Takeru se perguntando o que acabou de acontecer. Mas ele apenas sofreu uma falha de memória. Ele pergunta a Himegami se fez algo tolo de novo, e ela calmamente o tranquiliza, dizendo que ele a salvou. Mas então o recompensa com sua saliva na boca dele, chocando a todos. Em seguida, Haruko fica invejosa de como as outras garotas parecem se dar bem com Takeru, ao contrário dela. Frustrada e insegura, ela começa a tratá-lo friamente e lhe serve uma caixa de comida cheia de ervilhas verdes. Takeru fica surpreso e a confronta sobre isso, mas ela enfurece-se, chamando-o de ingrato e dizendo para ele começar a cozinhar suas próprias refeições. Ela pega a caixa de bento e ao se virar para sair, ele tenta impedi-la, mas acidentalmente puxa a sua saia.
deixando-a humilhada na frente de suas colegas mais jovens. Mas Mineha nunca perde a chance de acertar o rosto de saco de papel desse cara. Takeru se apressa para explicar que foi um acidente, implorando a Haruko que confirme sua inocência, mas ela furiosamente diz para ele não se dirigir a ela tão casualmente de novo, deixando-o atordoado. Mais tarde, enquanto o irmão se pergunta o que comer agora, já que não tem comida e está sem dinheiro como você, Inao aparece e divaga com algumas notícias que um homem faminto não vai importunar para ouvir. O Clube Kenkeibu se reúne depois disso e o presidente do conselho estudantil os informa sobre uma série de incidentes violentos na escola. As vítimas aparentemente perderam toda a memória dos eventos. Sem pistas sobre o autor ou testemunhas, o presidente designa Takeru e Mineha para investigar mais a fundo. Antes de começarem, Mineha diz diretamente a Takeru o quanto o odeia, explicando que só está trabalhando com ele porque não tem escolha. Isso faz Takeru se perguntar por que ele se parece tanto com um macaco do que seu pais. Mais tarde, enquanto Mineha revisa as poucas informações que reuniram, o estômago roncando de Takeru se torna uma distração, e irritada, ela relutantemente lhe entrega um lanche. Enquanto ele come, Mineha reflete sobre uma época em que admirava a força e o caráter de Haruko, o que a fez respeitar ela desde então. No entanto, o tolo descarado termina o lanche e pergunta se ela trouxe algo para beber. Mineha fica brava e chuta seu... dizendo-lhe para ir beber sua urina. Ao tomar um momento para beber água, ele raciocina que está sendo tratado como um monte de e torna-se determinado a provar que é apenas um pedaço de lixo. Ele então tenta ligar para o Clube Kenkabu para relatar a situação, mas sua atenção é abruptamente capturada por uma garota rude que afirma conhecer o culpado que eles estão investigando. Antes que ele pode reagir, ela descobre seu nome e ativa seu Maken, criando uma estrutura como uma teia no chão que o imobiliza completamente. Mineha rapidamente intervém e lança um ataque, mas a garota habilmente o evita. Sem se intimidar, ela usa seu Maken para prender Mineha também depois de descobrir seu nome. Ela começa a zombar deles e comenta que esperava enfrentar os membros de classificação mais alta do Kenkabu, não os fracos como eles. Takeru instintivamente pega o celular para chamar reforços, mas Mineha o alerta categoricamente para não fazê-lo, insistindo que eles devem lidar com a situação sozinhos como parte da missão deles. Enquanto isso, de volta à sala do Clube Kenkabu, a equipe fica preocupada quando percebe que a dupla não fez o check-in. Devido a isso, Haruko imediatamente sai para verificar o que está acontecendo. A garota exige que Mineha e Takeru chamem reforços ou ela deixará seus rostos danificados além do reparo médico. Apesar da ameaça, Mineha se recusa a se acovardar, dizendo que provará que não é fraca. Nesse instante, a estranha garota cala sua boca fedorenta com seu Maken, liberando uma explosão brilhante e poderosa. Takeru vê isso de longe e imediatamente chama Kimi para levá-la ao local com seu Maken. Haruko faz uma entrada estilo Inká, chamando a atenção da maluca, que imediatamente tenta usar seu Maken para prender Haruko no chão também. No entanto, Haruko resiste ao ataque com facilidade, surpreendendo-a. Haruko então questiona seus motivos, mas a garota parece ter uma lembrança vaga de suas ações. No entanto, ela revela que, já que os superiores do Chave Maken não concederiam facilmente uma solicitação de batalha, ela elaborou um esquema para atraí-los. Enfurecida pelo dano causado aos seus juniores, Haruko ativa seu Maken, dominando a garota em um instante. Percebendo que Haruko empunha o mais poderoso dos 8 Makens que existem, a garota a desafia a desembainhar sua espada e resolver a luta de uma vez por todas. Mas Haruko a descarta, afirmando que sua arma só é ativada com base na intensidade tanto das suas emoções quanto da força do seu oponente, o que significa que ela não pode usar seu Maken aqui, porque sua oponente é muito fraca. Danos emocionais. Insultada pelo comentário, a garota avança contra Haruko, apenas para ter seu Maken destruído em um único golpe. O golpe não só desativa sua arma, como também a deixa inconsciente. Após testemunhar o imenso poder de o Maken de Haruko, Takeru expressa sua admiração e pede para que ela o treine, o que imediatamente lembra Haruko de como eles costumavam treinar juntos quando eram crianças, e ela concorda prontamente. Enquanto isso, um homem não identificado relata o incidente para uma garota desconhecida, que fica chocada ao saber que Haruko nem sequer precisou desembainhar sua espada para vencer a luta. Percebendo o perigo que Haruko representa, eles decidem se manter discretos por enquanto. Em um certo dia chuvoso, Inaro se perde em pensamentos sobre quando ela e Takeru eram jovens. Takeru aparece de repente na frente dela, chamando sua atenção, e diz que os caras precisam se trocar. Enquanto ela sai, ela diz a Takeru que naquele dia também estava chovendo, mas ele não entende o que ela quer dizer, já que ele não se lembra de nada. Durante a aula de bola de cristal, todos praticam como manter a concentração, mas Takeru continua se distraindo, pois sofre de TDAH severo. Ele começa a falar sobre a garota estranha do outro dia com seu amigo, e ficam impressionados que ela não conseguia se lembrar de nada do que fez, pois sua memória tinha sido apagada por um terceiro. Festa, assim como as outras vítimas no passado. Justamente então, Minori bate nas cabeças deles por falarem na aula e diz que essa aula é uma base importante para a luta deles, porque saber como usar seus elementos é mais importante do que usar o Maken em si. Ela se oferece para demonstrar isso para eles e chama Kuragasa. No entanto, o egomaníaco responde que Minori deve ter cuidado ou ela vai acabar. Aplaudiram. Minori diz a ele para se preocupar consigo mesmo, e então assume uma postura poderosa, que permite o fluxo adequado de seu elemento enquanto explica a técnica para a turma. Quando o duelo começa, ela imediatamente avança em direção a Kuragasa e o derruba com um só golpe, chocando. Mais tarde naquele dia, Takeru e Inaro vão às compras, e no caminho de volta, ela não consegue parar de pensar no tempo que passaram juntos quando eram mais novos. Nesse momento, o idiota de repente diz que tem se sentido quente e não pode mais segurar, o que a intriga. Ela pensa que ele quer beijá-la, mas fica desapontada quando ele de repente lhe entrega as compras e corre para usar o banheiro.
Depois que ele retorna, eles se sentam sob um abrigo por causa da forte chuva. E enquanto conversam, Inaru menciona que chove novamente naquele dia. Mas Takeru continua tão confuso como sempre. Ele pede pra ela dar uma pista para que ele possa... Lembra-se, mas não importa a dica que ela dá. O cérebro dele falha em recuperar os dados, deixando-a triste. Ele então pede pra ela lembrá-lo, mas ela diz que não pode porque seria chato assim. Alguns momentos depois, ele pede pra irem embora, mas ela diz pra ele ir na frente, porque ela gostaria de ficar sozinha. Takeru se despede e não fica sentada pensando que quer que ele lembrar porque contém a promessa dela pra ele. Ela deixa o galpão e segue para a montanha, o que Kengo percebe de relance, fazendo-o se perguntar por que ela está sozinha. Enquanto Inao caminha pela montanha, encontra um meow fofo e o carrega. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Takeru fica preocupado que Inao ainda não voltou, apesar de já ser tarde. E novamente ele entra para insultar Takeru por ser tão insensível aos sentimentos de Inaru. O cabeçudo percebe seu erro e sai imediatamente, mas no caminho encontra Kengo, que de repente pergunta se Inaru já voltou. Takeru responde que vai procurá-la, deixando Kengo irritado por ele ter causado isso. Ele dá um soco no rosto de Takeru por deixar uma garota tão pobre sozinha e fazendo ao seu choro. Ele quase desfere outro soco, mas Takeru não vai deixar um cabeça-oca como ele bater nele 2 vezes. Ele sai correndo imediatamente, lembrando-se das palavras de Inao e sente-se mal por ter sido um idiota. Ao chegar na montanha, começa a chamar o nome dela, e ao ouvi-lo, o gato deixa Inao e corre na direção de sua voz imediatamente. No entanto, enquanto o gato o encara, uma pedra se solta de repente e vai em direção ao gato, chocando Takeru. Reagindo, rapidamente ele corre em direção ao gato imediatamente e usa a mesma técnica que Minori havia explicado a eles, salvando o gato bem a tempo. Algumas outras pedras imediatamente se soltam novamente como se estivessem desesperadas por uma vítima, e quase esmagam o salvador e o salvo. Mas Inao intervém com seu Makin, destruindo as pedras. Takeru dá uma carona nas costas pra Inao enquanto eles voltam, e ela pensa na promessa que fez pra ele de se tornar sua esposa quando crescerem, e na promessa que ele fez de ficar mais forte e protegê-la. Takeru se desculpa por não se lembrar da promessa e diz pra ela esperar um pouco mais. Ele então diz que um dia ficará mais forte para que possa protegê-la. Ela se emociona ao ouvir isso, percebendo que no fundo, ele não esqueceu o que disse a ela de volta. Então, várias semanas depois, Jen corre para encontrar Haruko e Kengo, ansiosa para descobrir onde Takeru está. No entanto, fica chocado ao perceber que a pessoa que estão arrastando pelo chão, espancada até uma polpa, não é ninguém menos que o próprio Takeru. Confuso, Jen pergunta o que aconteceu. Haruko e Kengo explicam que o idiota estava tentando separar 2 lutadoras e acidentalmente estourou os balões delas, fazendo com que as 2 garotas o espancassem tanto. Depois disso, Jen tira uma caixa, anunciando que finalmente conseguiram arranjar um Maken para ele. Mas antes que ele possa explicar mais, algo chama sua atenção. Um helicóptero pairando sobre a academia, com um grupo de indivíduos se preparando para descer. Vendo isso, ele fica chocado e sai correndo imediatamente. Nesse meio tempo, várias garotas saem do helicóptero e ao vê-los de seu escritório, Minori se pergunta quem eles são. De repente, um bufão feio, vestido como um capitão, abre a porta de seu escritório e faz um gesto que anuncia a chegada de um idiota. Ao reconhecê-lo como Akaiya, Minori bate a porta na cara dele, exigindo saber por que ele está lá. Impassível, Akaiya apresenta as garotas do helicóptero, revelando que elas são estudantes transferidas. Minori fica chocada, mas Akaiya explica mais, dizendo que as garotas são donzelas chamadas Vênus. No entanto, Minori não dá a mínima para indo direto ao ponto e exigindo saber por que ele está realmente ali. Akaiya então divulga que Kamigari suspeita que alguém na academia está planejando reviver o Yamata no Orochi. Minori cai na gargalhada ao ouvir isso, dizendo que nunca conheceu alguém tão inteligente que pudesse acreditar em um mito. Akaiya continua a explicar que a Kamigari é uma organização que exerce o poder de Makin e elemento para apoiar a nação nas sombras. Ele elabora ainda que nos tempos antigos, quando os deuses governavam a mundo, os Kamigari foram inicialmente um grupo de combate de indivíduos que se opunham ao domínio dos deuses. Com essa história, ele afirma confiantemente que qualquer especulação que eles façam deve ser levada a sério. Jen, acompanhada por 2 outros professores, confronta Akaiya com raiva, exigindo saber por que ele está ali. No entanto, Akaiya desdenha Bip, saindo junto com o presidente do conselho estudantil para encontrar o Kenkabu. Depois, ele sai, Jen revela que Akaiya foi parte da geração original da Mackenki junto com eles, surpreendendo os outros. Mais tarde, os membros de Vênus se apresentam na sala do clube do Kenkabu. Apesar da apresentação, eles se recusam a reconhecer o Kenkabu como camaradas, afirmando que só o farão depois de testemunhar suas habilidades. Durante a troca, um dos membros de Vênus, Ian, insulta o Kenkabu, provocando Azuki. Furiosa, ela desafia Ian para resolver a questão em batalha. Ian concorda sem hesitação, mas como lutar é proibido entre os Kenkabu, eles decidem competir em esportes. A partida de vôlei começa com Azuki a sacar a bola. Mas Dimitra, uma das garotas Vênus, rapidamente contraria usando seu elemento, derrubando Haruko ao chão. Frustrada, Haruko declara que, embora inicialmente visse o jogo como uma piada, as coisas escalaram, e como presidente do Kenkabu, ela promete dar o seu melhor para derrotá-los. O jogo intensifica-se enquanto ambas as equipes trocam pontos, eventualmente empatando em 14. E com apenas 2 pontos restantes para determinar o vencedor, os jogadores tornam-se ainda mais agressivos. As Vênus desafiaram que, se perdessem, se juntariam ao Mackenki. No entanto, se ganhassem, o Mackenki teria que fechar pelo restante do semestre. Conforme a partida avança, Ian faz um saque devastador que danifica parte da quadra. Em resposta, Kimi coloca a bola e com a força combinada de Haruko e Azuki, elas desferem um tiro poderoso que joga Ian contra a parede, deixando-a furiosa. Dimitra também fica muito zangada e libera todo o poder de seu Maken.
Haruko, em resposta, invoca Heaven's Gate e se prepara para uma postura defensiva. Dimitra lança um ataque que Haruko contraria com seu Maken, resultando em uma explosão massiva. Takeru, agindo por instinto, entra para acalmar a situação e acaba salvando Ciria, uma das jogadoras de Vênus. Ciria fica agradecida e diz a ele que tem uma queda por caras feios como ele. Reconhecendo a intervenção de Takeru, Dimitra expressa gratidão por salvar sua companheira de equipe e pede desculpas por ter exagerado. O resultado, ambos os times reconhecem as forças um do outro. Embora a partida termine sem um vencedor definitivo, o Vênus decide se juntar ao Makenki. No dia seguinte, a professora apresenta Ciria à turma, e a sala fica imediatamente atônita ao perceberem que ela é uma idol famosa. Ciria vê Takeru e salta animadamente para ele, emocionada ao descobrir que estão na mesma turma. No entanto, Inao rapidamente intervém, afirmando ser a noiva de Takeru, mas ela percebe que estava iludida quando Ciria faz algumas perguntas difíceis sobre o suposto relacionamento dela com Takeru. Depois Ciria vai embora, e a associação dos garotos feios da classe o ataca por ficar com todas as garotas bonitas só pra ele. Mais tarde, Ciria fala com suas colegas sobre sua crescente paixão por Takeru. Quando perguntam quais são seus planos, ela admite que quer sair para um encontro com ele, mas está preocupada com as outras garotas ao redor dele. Suas amigas a tranquilizam, prometendo ajudar a abrir caminho para que ela possa ter um tempo sem interrupções com ele. Eles então discutem seu plano para lidar com a concorrência, com um foco particular em Inao e Glutona, que eles pretendem enganar usando seus lanches favoritos. No dia seguinte, Takeru nota Kengo abatido e pergunta o que está incomodando. Kengo lamenta que nenhuma garota mostrou interesse nele desde que começou a escola, o que o faz se perguntar o que está fazendo de errado, já que Takeru, que tem um rosto assustador, parece estar chamando a atenção. Enquanto conversam, Takeru vê uma carta de amor na sua mesa e rapidamente a esconde antes que Kengo pense em se abraçar ao chão por causa da sua vida miserável. Durante o almoço, Takeru vai ao banheiro para ler a carta, sentindo-se animado por receber uma confissão de amor pela primeira vez. No entanto, ele não percebe que Kengo o seguiu secretamente e está ouvindo tudo. Kengo corre para informar as garotas sobre a carta, mas elas estão céticas porque alguém tão feio quanto Takeruchi não deveria receber uma carta dessas. Após a escola, Inao percebe que Takeru está desaparecido e se pergunta para onde ele poderia ter ido. Enquanto isso, Kengo, que sabe onde ele está, fica chateado e com ciúmes, já que ele vai ver a garota que lhe escreveu a carta de amor. Enquanto o procura, Inao se distrai com 2 sacos de lanches colocados em seu caminho, exatamente como as garotas de Vênus esperavam. Ela então se depara com uma boneca de Takeru, que foi deixada intencionalmente ali para enganá-la, e ela cai nisso porque ela é a mais estúpida na história dos personagens de anime. Enquanto isso, Takeru é pego de surpresa quando descobre que a carta misteriosa veio da Ciria. Ela o leva para um passeio improvisado pela cidade, aproveitando o tempo juntos. No entanto, após o encontro espontâneo, ela o leva a um prédio assustador onde desaparece de repente, deixando-o sozinho em uma sala escura, fazendo-o pensar que foi sequestrado. Em outro lugar na escola, Imogami e Haruko encontram uma pilha de cadeiras bloqueando o caminho até Takeru. Imogami sente que alguém os observa, e Yan aparece, impressionada por ter sido detectada apesar de se esconder tão bem. De repente, um assento aparece embaixo de Takeru, forçando-o a sentar e o contendo com ele. Ciria aparece e pergunta se ele está pronto porque ela está prestes a apimentar as coisas. Enquanto isso, Haruko, carregando a boneca de Takeru nas costas, se pergunta por que ele não está reagindo. Ela repreende a Ciria e a chama de uma vergonha para a feminilidade por não reconhecer que está carregando uma boneca. Yan, sorrindo maliciosamente, anuncia que já é tarde demais, mas fica chocada ao notar Himagami com o plano delas, perguntando-se como ela conseguiu pegá-lo. O grupo logo percebe que Takuro está preso na sala suspeita e corre para salvá-lo antes que Takuro seja violado. Quando chegam, descobrem que Ciria apenas pretende dar a ele uma apresentação especial. Naquela noite, enquanto Takuro está deitado na cama, ele se pergunta por que não se apaixonou por Ciria, mesmo que ela tenha travesseiros grandes e seja incrivelmente atraente. Alguns dias depois, os rapazes decidem confrontar o conselho estudantil para desafiar a regra que proíbe meninos e meninas de terem aulas de natação juntos. Esta regra impediria os meninos de verem a trama das meninas, o que eles não estão dispostos a aceitar. Para resolver a questão, eles propõem uma competição de corrida na água, onde o resultado determinará se a regra permanecerá. O conselho estudantil concorda, e os preparativos para a competição começam no dia seguinte. As regras do jogo são simples. Cada participante usa uma faixa na cabeça, e qualquer um que perder sua faixa ou cair na água é eliminado. Quando a partida começa, os meninos executam seu primeiro plano. Takuro mira em Inao, na esperança de explorar sua fraqueza por ele. No entanto, ela o surpreende ao contrabalançar seu movimento sem esforço. Takuro rapidamente muda de tática, sussurrando em seu ouvido que ela está engordando, o que a deixa desconcertada o suficiente para ele arrancar sua faixa da cabeça. Com Inao fora, Himagami entra em cena, atacando-o com seus poderes de Shikigami. Takuro mantém sua posição, mas tenta desestabilizá-la, dizendo que não sabe qual é mais plano entre o peito dele e o dela. Isso a deixa furiosa, e ela revida com um raio, jogando um dos garotos na água. A batalha continua com ambos os lados abatendo uns aos outros um por um, e enquanto a partida atinge seu clímax, as meninas lançam um ataque final. Durante essa investida, Demitra sente a presença de alguém se aproximando e congela momentaneamente, desestabilizando a Ciria. Takuro, que aproveita a oportunidade,
imediatamente agarra Ciria com seus tesouros celestiais, pressionando contra ele e remove sua faixa de cabelo, garantindo a vitória para os garotos. Mais tarde, Ciria confronta Demitra sobre a sua excitação repentina. Demitra revela que o último membro da sua equipe chegou, sinalizando que é hora de começar a verdadeira missão deles, investigar os estudantes da academia e capturar os seus alvo. No dia seguinte na escola, Takuro e Kengo estão relaxando no campo da escola quando a atenção de Takuro é atraída por uma garota impressionante de cabelo prateado sentada na janela, e imediatamente a aponta para Kengo, deixando o idiota boquiaberto. Em outro lugar, enquanto Haruko e suas amigas chupam seus pirulitos, a presidente do conselho estudantil se aproxima para informá-la sobre uma nova aluna que está se juntando à escola. Ela diz a Haruko que ela será responsável pela menina, já que a garota é cega. No entanto, a garota aparece atrás delas e declara que não precisa de ninguém. Ajuda, pegando todos de surpresa. Ela choca ainda mais o grupo ao afirmar com precisão a cor de suas roupas íntimas antes de explicar que, embora tecnicamente possa ver, ela mantém os olhos fechados por razões que eles não entenderiam. Mais tarde, Takuro e Kengo, ainda fascinados pela garota misteriosa, perambulam pela escola como idiotas sem rumo à procura dela. Durante a busca, eles se deparam com uma troca acalorada entre um cara com um corte de cabelo estilo Karen e uma garota chamada Odo Haime. A discussão se intensifica, e Odo Haime ousadamente declara que o perdoará se ele se curvar e lamber seus pés, mas o cara afirma que prefere se curvar pro Didi na mesma cela. Logo ele percebe Takuro e o chama para ser testemunha do confronto deles. Luta. Takuro rapidamente diz a Kengo para buscar o comitê disciplinar, e assume relutantemente o papel de árbitro. A situação se intensifica quando o cara ativa seu Maken e puxa Odo Haime à força para seu Hongen, pretendendo espancá-la a ponto de ela nunca mais conseguir usar o recurso de reconhecimento facial. No entanto, assim que ele acredita ter a vantagem, por outro lado, Odo Haime ativa seu próprio Maken e o transforma em um fantoche. Os dois ficam imóveis por alguns momentos, fazendo Takuro se perguntar se esse é o desafio de inglês ou espanhol que ele viu no TikTok. O irmão mais velho de Odo Haime revela que sua irmã mais nova possui a habilidade de criar um espaço único, onde ela pode dominar qualquer um que entre. Em uma demonstração de seu poder, ela começa a torcer os braços do irmão e quase quebra o pescoço dele. Vendo isso, Takuro se sente compelido a intervir e ser o herói, correndo em direção a eles na tentativa de detê-la. Isso apenas irrita Odo Haime, que usa suas habilidades nele, causando-lhe uma dor imensa. Takuro, no entanto, logo percebe que o o incomoda não é o conflito entre as garotas, mas a sua aversão por ver alguém fraco ser subjugado. Ele se torna determinado e luta contra a dor, surpreendendo Odo Haime, que se pergunta como ele consegue resistir ao seu controle. Takuro avança em direção a ela, mas ela intensifica seu poder, quase o eliminando. Aquela garota de cabelos prateados intervém, parando-a. Akina chega e diz a Odo Haime que ela foi longe demais, mas ela reage agressivamente, insistindo que isso não é da conta dele. Ela ordena que ele cuide da sua própria vida, ameaçando denunciá-lo ao avô dela, o chefe de Kimigari. Depois que ela sai, Takuro elogia as habilidades da garota de cabelo prateado e ela se apresenta como Minerva. Em seguida, os Kankabu convocam Takuro e o confrontam sobre seu fraco desempenho acadêmico, destacando que ele não conseguiu passar nos exames. Eles informam sem rodeios que o clube não tolera cabeças ocas, avisando-o de que, se ele falhar no exame de recuperação marcado para o dia seguinte, ele será mostrado à porta. Isso deixa Takuro se sentindo péssimo, pois as probabilidades estão contra ele como alguém com um QI de 2 dígitos. No entanto, as garotas se juntam em seu apoio, com Minerva sugerindo uma sessão de estudos focada na forma de um mini acampamento de treinamento. Mais tarde, Kengo se junta a Takuro para ajudá-lo a treinar, mas Takuro tem dificuldade em controlar adequadamente o seu elemento. Frustrado, Kengo pergunta pelo que mais ele tem paixão, já que isso claramente não está funcionando para ele. Determinado a provar que ele está errado, Takuro se recusa a desistir e dedica-se a praticar durante o dia e a noite. Finalmente, sua persistência compensa e ele consegue controlar seu elemento, desencadeando um aumento significativo na quantidade de elemento naquele ambiente. Himigami imediatamente percebe a mudança súbita de sua localização e considera investigar. Antes que ela possa agir, no entanto, ela percebe que Minerva já está seguindo-a e confronta. Para ele, novamente, está surpreso. Minerva elogia seu Shikigami invisível, algo que ninguém mais deveria ser capaz de perceber. Himigami começa a suspeitar que Minerva pode ter visto seu verdadeiro forma. Minerva confirma isso, revelando que recebeu ordens para levar Himigami a Kamigari para evitar que sua presença desestabilize o selo de Amanohara. Os Shikigami de Himigami reagem imediatamente, lançando um ataque a Minerva. No entanto, Minerva facilmente os afasta sem muito esforço. Percebendo a extensão do poder de Minerva, Himigami se prepara para enfrentá-la, mas é pega de surpresa quando Minerva esclarece que não está ali para lutar. Em vez disso, Minerva explica que sua missão também envolve avaliar a força da academia, alunos. Ela menciona que descobriu outro aluno com uma onda de poder semelhante à de Himigami. Percebendo que ela está se referindo a Takeru, Himigami exige saber se Minerva pretende levá-lo também. Minerva responde que ainda não tomou uma decisão, pois acabou de começar suas observações na academia. No dia seguinte, Takeru consegue passar em seu exame de recuperação. O Kenkeibu o parabeniza pelo esforço e o convida a permanecer com o grupo, deixar ele animado. Alguns dias depois, Jin ajuda Takeru integrando seu Maken em seu corpo. Ele menciona ter escolhido este especificamente para Takeru, já que ele não gosta de lutar com meninas. Takeru fica surpreso quando o Maken desaparece em seu corpo, e Minori explica que esse tipo de Maken só é ativado quando um oponente usa o seu próprio Maken, deixando Takeru mais confuso, assim como você em uma aula de álgebra. Vendo que o cérebro dele processa informações em 2 bytes por segundo, Jin decide simplificar ainda mais, afirmando que é assim porque o Maken dele pode fazer com que os Makens dos oponentes fiquem descontrolados.
Mais tarde, enquanto Takeru volta para a aula, ele olha para sua mão, contemplando quando pode precisar depender do seu novo Maken, já que só pode usá-lo quando seu oponente usa um Maken. No entanto, memórias de seu encontro com Otohime no dia anterior inundam sua mente, alimentando sua determinação para estar melhor preparado para tais situações no futuro. Enquanto isso, o Kenkeibu se reúne para discutir seus planos para o acampamento de treinamento de verão. Enquanto delineiam as atividades, o presidente do conselho estudantil faz um anúncio inesperado, que é que, este ano, os participantes devem cobrir as despesas por conta própria, ao contrário dos anos anteriores, quando o clube patrocinava todos. Todos ficam tristes imediatamente porque são um bando de falidos tentando fazer a diferença. Enquanto pensam em maneiras de arrecadar dinheiro, eles percebem o diretor colocando uma faixa na quadro de avisos. Curiosos, eles verificam e percebem que acabaram de encontrar uma maneira de ganhar dinheiro para o acampamento de treinamento. Animados com a oportunidade, eles se inscrevem e começam a trabalhar em um café local no dia seguinte. Enquanto isso, Otohime usa um pelo aprimorado por tecnologia para espionar a escola, pois está curiosa para descobrir a verdadeira força do bobo que resistiu ao seu poder no dia anterior. Mais tarde, eles começam a conversar e um idiota envergonha Haruko puxando suas roupas e exibindo seus seios. Ela sai imediatamente sentindo-se envergonhada e mais tarde, estando na varanda, ela se pergunta o que Takeru deve estar pensando após a assustadora proporção que ela carrega no peito. De repente, um sujeito misterioso vestido de armadura a embosca, disparando tiros de um revólver. Haruko tenta se defender do ataque, mas o assalto implacável prova ser demais para ela lidar. Justamente quando tudo parece perdido, Takeru intervém, derrubando o agressor por trás. Ele confronta o atacante, chamando-o por alvejar mulher, mas o cara não dá a mínima para uma ativista dos direitos das mulheres que ninguém conhece. O vilão supera Takeru facilmente com pura força física. Desesperado, Takeru considera usar seu recém-obtido Maken, mas rapidamente percebe que não vai funcionar, já que seu oponente não está usando nenhum Maken, mas força pura. O vilão logo derruba Takeru no chão, e enquanto está no chão se contorcendo em dor, as mãos de Takeru começam a brilhar como se estivesse prestes a expressar emoção. Antes que a situação piore, Azuki faz uma entrada dramática, pulando e neutralizando o atacante. Após subjugá-lo, eles removem o capacete dele apenas para descobrir que ele é o gerente do café. Acontece que ele estava sendo manipulado por uma força externa, que Jen identifica como o Kamigari, chocando Takeru. Enquanto isso, Otohime observa o resultado de seu experimento e está insatisfeita com como tudo saiu, esperando ver a verdadeira força de Takeru um dia. No entanto, um pintinho chamado Kikyo aparece de repente, propondo que também quer participar de seus planos. No dia seguinte, Haruko é sequestrada, levando Takeru a começar a procurar por... Durante sua busca, ele encontra Inaru, que lhe entrega um clipe de gravata, afirmando que é um amuleto de proteção devido a um incidente recente envolvendo ele. Ela expressa arrependimento por falhar em seu dever de protegê-lo e abruptamente o aconselha a proteger os sentimentos de Haruko, antes de sair correndo. Confuso, mas determinado, Takeru continua em direção à sala de aula até ser confrontado por uma garota agindo de forma estranha, como se estivesse possuída. Ela assume a responsabilidade pelo sequestro de Haruko e ordena que ele vá sozinho ao pico de Amanohara se quiser resgatá-la. Takeru fica surpreso, mas se torna ainda mais alarmado quando a garota se apresenta como Kikyo de Kamigari. Percebendo que ela está sob algum tipo de controle, Takeru não perde tempo e corre para Amanohara. Ao chegar, ele encontra sua verdadeira Kikyo, quem imediatamente o desafia para uma luta. Ela exige que ele dê tudo de si. No entanto, Takeru transforma o momento em uma sessão digna de podcast, perguntando a ela a razão pela qual busca força, e ela lhe diz que quer superar todos os seus colegas. Bro imediatamente tenta começar uma conversa motivacional para fazê-la mudar de ideia, mas ela diz-lhe para parar com as baboseiras heróicas. A luta toma um rumo brutal quando Kikyo domina Takeru, deixando-o machucado e lançando-o contra a montanha. O brasão na montanha coincide com o símbolo em seu peito, desencadeando uma enxurrada de memórias dolorosas. Ele se lembra de seu fracasso em proteger sua mãe quando criança e é assombrado pela percepção de que ainda é impotente para salvar Haruko agora. Enquanto o desespero se instala, ele recorda as palavras de sua mãe, que dizem que a verdadeira força deve ser usada para proteger os outros ou prevenir conflito, não para dominar as pessoas. Alimentado por essas memórias, a raiva de Takeru aumenta. O emblema na montanha começa a emitir um radiante brilhar e seu corpo entra em um estado de fúria. As veias da montanha iluminam-se enquanto fontes de elementos irrompem, que o corpo de Takeru absorve, deixando aqueles ao seu redor em choque. Observando o caos, Himigami convoca um Shikigami, já que os outros dois irmãozinhos ainda estão recebendo soro, para investigar o que está acontecendo na montanha Amanohara. Enquanto isso, Otohime, que está mantendo Haruko cativa, comenta que o corpo de Takeru entrará em colapso se atingir seu limite. Takeru começa a levitar como se tivesse acabado de desbloquear alguma habilidade especial e se dirige para a escola com a intenção de atacar seus amigos. Otohime observa com entusiasmo e seu irmão especula que, dada a reação de Amanohara, Takeru pode compartilhar uma linhagem sanguínea semelhante à deles. No entanto, Haruko discorda veementemente, afirmando que Takeru nunca poderia estar relacionado com a linhagem de merda deles, porque sempre o conheceu como um cara legal. Isso deixa Otohime com raiva, e ela retalia, infligindo dor nela. Justamente quando as coisas se agravam, as donzelas de Vênus aparecem, intervindo para proteger Haruko. Elas a instam a se concentrar em salvar Takeru, enquanto lidam com os inimigos ao redor. Haruko imediatamente atravessa um portal multidimensional levando à academia. Ela aparece com seu Maken desembainhado, chocando os outros, já que
que é a primeira vez que ela empunharia seu Maken. Haruko avança em direção a Takeru, que ainda está absorvendo energia do ambiente a ponto de quase implodir. No entanto, ela atinge precisamente o clipe de gravata que Inao lhe deu de presente, o que instantaneamente o acalma e o restaura para a normalidade. O alívio toma conta do grupo enquanto celebram o retorno de Takeru. Então Kikyo chega, declarando que está lá para levar Takeru à força, alegando que ele é elegível para se juntar ao Kamigari. No entanto, Takeru recusa, mantendo sua posição, e as outras garotas se juntam a ele, prontas para lutar. Vendo a determinação deles, Kikyo decide recuar por enquanto, avisando Takeru para dominar suas habilidades antes que se encontrem novamente. Por que Takeru é tão poderoso e o que diabos há sobre seu passado misterioso? Comente parte 2, se você quiser a próxima parte. Se você gostou deste resumo, aperte o botão de curtir e inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo bem aqui.